Deixa eu te fazer uma perguntinha que Manda já ver. senta a Cida aí. Ou a Cida senta aqui 12, ao meu lado. Que horas que eu tinha dito? 11. Não, mas é que eu estou no fuso horário. Não tem desculpa de ser o horário do Paraguai, porque nós estamos no mesmo horário nos 3 países. Ah, é? É. Então hoje eu rodei, não tem conversa. Hoje não tem conversa. Então eu errei. Eu já errei o nome do candidato, eu já errei a hora. 12 horas e 16 minutos ali. A temperatura é de 23,9. O Atlético Paranaense ganhou o jogo onde? Ganhou ontem da equipe do Papa, lá com o São Lourenço, o jogo bastante complicado. O Atlético fez o gol logo no início do jogo. É que o futebol argentino, ele tá baleadinho, né? Na verdade é o seguinte, eles estão sentindo falta do ritmo de jogo, né? Porque Eles não jogaram. O São Lourenço, o único jogo que eles fizeram valendo 3 pontos foi o jogo diante do Flamengo, no Maracanã. E o Atlético jogou muito bem. No início do jogo, teve a oportunidade de fazer o segundo gol, de matar o jogo, ainda no primeiro tempo, não fez. O São Lourenço teve a oportunidade de empatar num pênalti, o jogador chutou para fora. E aí foi um sufoco, amigo. Eu assisti o jogo inteirinho, mas o Atlético segurou muito bem lá atrás, conseguiu comandar e conseguiu uma belíssima vitória. E o Flamengo? O Flamengo acabou perdendo o jogo de 1-0, gol no segundo tempo, 30 minutos do segundo tempo. O El Tanque, lembra do El Tanque, que jogou aqui, inclusive no Corinthians? Acabou fazendo o gol de cabeça. O Flamengo jogou muito bem na partida, mandou no jogo, bola na trave, mas quem não faz na Libertadores acaba sofrendo e acabou tomando. Então o grupo do Atlético está da seguinte forma: a equipe do Atlético tem 4 pontos ganhos, juntamente com a Universidade Católica, só que a Universidade Católica está na liderança, o Atlético na vice e o Flamengo em terceiro. O Dante, quem está tem alguém no WhatsApp da Rádio Cultura ou não? Tem o assessor de comunicação da imprensa da prefeitura, sobre o tapa-buraco, ele que você foi lá. Ah, sim. O Washington está dizendo o seguinte: em relação ao problema do asfalto rompido na Jules Rimet, a equipe da Secretaria de Obras esteve presente no local e constatou algo diferente do que foi vinculado há pouco na entrevista com o candidato que estava aqui. Mas como o Washington Na verdade, tudo, naquele né? local estourou um setor de galeria de água, tá? Pluvial, o que ocasionou o dano no asfalto. Isso diz ele que não tem, portanto, qualquer relação com a recente operação tapa-buraco. A equipe de pavimentação já esteve no local e constatou que trata-se de um problema de solução mais complexa, e exigirá procedimentos formais para a solução. Não é aquela que você foi antes, né, Eli? Se for esse da Jules Rimet ali, o que aconteceu ali foi a mesma coisa que aconteceu em frente do ABC, para baixo um pouquinho do ABC, que rompeu tudo, que o asfalto cedeu. Ali não teve... Eu tô com as fotos aqui. Jules Rimet. Ali na Jules Rimet ali, amigo, o asfalto rompeu, cedeu, esfarelou e cedeu. Por conta da chuva ou por conta do rompimento de uma adutora de água? Olha, aí já não consigo, já não sei explicar. Chuva. Pode ter sido chuva, porque eu vou falar um negócio para você. Foi a mesma coisa que aconteceu ali na República Argentina. Washington, capricha aí na produção de uma comunicação com a Rádio Cultura e com os demais órgãos de comunicação, senão a gente fica perguntando se você foi a passeio ou a trabalho, tá? Ou 12 horas e 18 minutos é o contraponto da cultura, a voz do povo. Porque tem horas, Cida, que a minha beleza me cansa também. Entendeu? Se tem uma coisa que é jogar dinheiro fora, é com comunicação na Câmara de Vereador e na Prefeitura. Vamos dar nome ao povo, para com isso. Onde é que nós estamos? O atual assessor da Câmara de Vereadores de Comunicação, seu Enes, ele conseguiu, com menos de um mês de trabalho, brigar com a imprensa brasileira. O presidente da Associação Brasileira de Imprensa colocou uma nota de repúdio. Ou seja, oficialmente a imprensa brasileira fez por resultado. Não chega os fantásticos da vida, não chega para onde é que estava o dinheiro que estava aqui, não chega não sei o quê. Precisa mais. Que é isso? O negócio é o seguinte, mas ontem teve coisa boa, né, Cida? Me dá aqui o meu release, o release que eu estava aqui. Então, conosco aqui hoje está o Renato Camargo, que é o vice-presidente do CODEFOS, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social aqui em Foz do Iguaçu. E esse órgão é um órgão multifacetado. Toda a sociedade civil faz parte desse órgão, né? E eu creio que daqui a pouco a gente vai estar colhendo belas... Já tivemos, por exemplo, a reforma da ponte internacional. É uma conquista que foi discutida dentro do CODEFOS. Aí entra Sua Excelência o Samec, entra o DENIT no meio, entra o deputado para cá, entra o vereador para lá, e aí você vai somando todas as forças possíveis, e deu no que deu. Mas como tem tanto um projeto bonito que ao longo do tempo vai se desenvolvendo, que é a ocupação, a chamada Beira Rio ali e tal, entre tantas coisas, né? O que eu posso dizer que o CODEM, que é o Conselho de Maringá,
né? Ele funciona assim. Muito bom. O senhor se elegeu o prefeito, seu Eli? Me elegi prefeito. Ó, a prioridade da cidade é essa aqui. O senhor quer seguir? Pode seguir. Isso aqui nós fizemos levantamento. Mas onde é que vocês viram? Nós trouxemos aqui a Cocamar, a UEM, a não sei quem, o Laios, a Rotary, a maçonaria, isso e aquilo, e tá, enfim, a associação industrial, a associação comercial. E isso dá um ganho, dá um supedâneo de informações para um gestor muito grande. E ontem foi realizada uma reunião em que os 6 candidatos a convite do Codefós se fizeram presentes. E o Codefós, a cada um deles, com os mesmos compromissos, uma espécie de carta de compromisso. Renato Camargo. Bom dia, Renato. Obrigado pela tua presença aqui na Rádio Cultura. Bom dia, doutor Nelson. Bom dia a todos os telespectadores, a todos os ouvintes. Não, e tem telespectador também. Tem. Pela câmera. Tem também pela câmera. Que bom. Bom dia a todos presentes aqui na mesa. É um prazer estar aqui podendo falar sobre o Codefós e especificamente sobre a reunião de ontem, doutor Nelson. Antes, vamos dar uma pincelada que a sua empresa administra agora a rodoviária municipal. E aí a gente está sabendo que o banheiro está limpo, que tem praça de alimentação com bons alimentos e um preço acessível, condizente com o viajante de ônibus. Então a gente tem que até parabéns e elogiar, que é um próprio da municipalidade que, pelo menos internamente, passou a ser bem cuidado. Muito obrigado, fico honrado com a observação do senhor. E nós da Tarobá não poupamos esforços desde 1º de abril do ano passado. Agora, no sábado, 1º de abril desse ano, completaremos um ano de operação e não poupamos esforços. Todos da empresa dedicaram toda a sua atenção, os investimentos na recuperação da rodoviária. E o resultado a gente percebe, eu tenho muito prazer em ir lá, todo dia eu passo por lá e a gente recebe isso dos usuários, né? A gente recebe, o retorno que a gente recebe é a satisfação dos usuários. E o que houve na reunião ontem? Diz para nós, o que houve na reunião com os candidatos a prefeito? Olha, eu particularmente fiquei muito contente de ter participado de um evento como aquele. Foi um evento onde foi praticada a democracia realmente. Todos os candidatos, os 6 candidatos a prefeito estavam lá, todos receberam a carta compromisso com satisfação nenhuma, não houve questionamento de pontos da carta e cada um deles, por 5 minutos, pôde falar um pouco o que ele entendia, como ele estava recebendo essa solicitação, na verdade, esses itens que o Codefós coletou durante esse período aí, e como ele via isso e a aplicação prática. Todos, durante esse período, esses 5 minutos que cada um teve, aceitaram muito bem essa indicação do Codefós, e mais ainda fiquei contente foi do compromisso de estar cada um deles se propondo a administrar junto com o Codefós, a permitir a participação do Codefós na administração. Então isso eu acho que é um ato, assim, em primeiro lugar inteligente e segundo democrático, porque o Codefós representa a sociedade civil, quase todas as entidades de Foz. Me diz uma coisa, Renato, você pode pontuar aí 2, 3 pontos que chama bastante atenção nessas proposições do Codefós? Doutor Nelson, na nossa opinião, e como isso, cada ponto foi solicitado por uma área, né, são 17 eixos, na minha opinião, todos são importantes. Para o Codefós tem um ponto específico, que é o primeiro que foi citado, que a gente pede o apoio da Prefeitura para o Codefós, no sentido do Codefós ter uma estrutura. O Codefós é vinculado à Prefeitura via Secretaria de Indústria e Comércio. E o Codefós não tem receita, não tem recurso financeiro. Então, nós precisamos que a secretaria que nos acolhe na Prefeitura, que é a Secretaria de Indústria e Comércio, que nos dê uma estrutura, que ceda, no mínimo, a gente pede 3 pessoas para secretariar, para conduzir o Codefós, para fazer a parte administrativa do Codefós. A sala, o espaço físico, hoje nós já temos, está até bem estruturado, naquele local em frente ao Hotel Bourbon, aquele centro de artesanato,
já tem cedido pela secretaria uma sala. Os outros pontos, doutor Nelson, cada um que o senhor for analisar, o senhor vai perceber a importância dele para determinado segmento da sociedade. Então, em nível de importância, eu diria que todos. São muito importantes. E outra coisa, é um parâmetro, é uma diretriz para o prefeito. Lógico, não vai fazer exatamente, e também nessa carta compromisso, o CODEFOS não detalha o que tem que ser feito. A gente alerta os pontos que precisam ser melhorados na cidade. Agora são 12 horas e 26 minutos. Entra na conversa, seu Enes, por favor. Estou entrando. Renato, é o seguinte, antigamente, você não ouvia falar que uma entidade não governamental, mas composta por pessoas da área toda privada, se metesse lá com a política, né? Mas as coisas foram crescendo de uma certa forma, né? Nós acompanhamos Foz do Iguaçu quando ela tinha 15, 17 mil habitantes. Não se pode jamais comparar com a cidade daquela época, dos anos 60, com a de 2017, com quase 300 mil habitantes, e um compromisso social quase que o dobro também, né? Em função exatamente da área em que o município atinge. Bom, essas entidades, vendo mazelas acontecendo na cidade, dinheiro mal empregado, obras mal feitas e superfaturadas, uma saúde em decadência sucateada e roubada, né? É assim que até os promotores e a Polícia Federal, quando se refere à saúde, fala dessa forma. Então, essas entidades, elas nasceram dentro de uma dificuldade, dentro de um processo, digamos assim, caótico, mas, ao mesmo tempo, criando situações novas, preventivas, corretivas e com economia, né? Dessa forma, eu penso assim, se o prefeito ouvisse essas entidades, né? Nós começamos aqui com um observatório social. Antes a CIF já se manifestava claramente. Nós tivemos no passado o lançamento de um Conselho Comunitário de Segurança, que ele era um órgão auxiliador da Secretaria de Segurança da cidade. Então, a questão é a seguinte: esses 6 prefeitos que lá estiveram, 6 candidatos a prefeitos estiveram, não vai, digamos assim, apenas ouvir, mas o senhor acredita que realmente eles vão colocar em prática tudo aquilo que está ali na carta compromisso, de que eles vão levar aquilo sério? Porque até agora a gente não viu realmente o sentido prático por parte dos candidatos. Senhor Enes, o senhor bem disse, né, que antigamente não tinha essa participação da sociedade civil organizada, vamos dizer, essa participação na gestão das ações públicas, né? Sim. E hoje isso se faz necessário. Hoje a população, ela anseia isso, existe essa necessidade de participação. O CODEFOS, ele realmente representa esse anseio de toda a sociedade, né? Tem mais de 100 entidades participantes do CODEFOS. Nós estamos com 14 câmaras técnicas, uma delas é de segurança, que basicamente é o mesmo que fazia aquele Conselho Comunitário de Segurança. Então, nós procuramos dentro do CODEFOS que tenha representantes da sociedade civil de todas as áreas e que tenha as câmaras técnicas das áreas mais importantes, das áreas mais complexas. E a percepção que eu tive ontem, na entrega desse documento aos 6 candidatos a prefeito, com sinceridade, eu percebi honestidade em todos e que eles sim se disporão, ou se disporá, o que eleito for, a seguir isso. É lógico, isso aqui não quer dizer tudo, não está tudo relacionado ao que uma cidade precisa. Esses são os itens que hoje estão mais necessitados. Então, eu
pude perceber isso ontem, a honestidade de cada um deles, que o que eleito for vai ter esse relacionamento, ou seja, permitir essa participação da sociedade organizada via Codefos para dar encaminhamento nas soluções dos problemas. Posso fazer uma colocação? O Fique à doutor vontade. Nelson colocou a respeito do CODEM, e Maringá tinha um problema muito sério, e acho que o doutor Nelson lembra muito bem disso, acho que até o senhor Wenders também, que Maringá fazia a mesma coisa que o Foz está fazendo hoje, que é brigar no atacado e perder no varejo, justamente pela questão de dividir a cidade e fatiar. O CODEM, na época, o CODEM deu muito apoio, principalmente com relação à representatividade, tanto no Estado quanto também lá em Brasília, como deputado federal e deputado estadual. O Codefos pensa nisso também, porque o Codefos ele foi tirado muito da questão do CODEM e de Maringá. E eu não estou dizendo colocar um candidato e falar, não, eu vou apoiar esse candidato, mas fazer um trabalho de orientação, de conscientização, para que Foz do Iguaçu possa eleger o seu representante. Porque eu acho que Foz do Iguaçu perde muito nessa questão de não ter esses seus representantes, né? Como não tem, tem ele. O problema é quando o cara deixa de ser representante. Isso é um problema sério. Tem isso também. Tem essa questão também. Mas na minha nós temos o estadual, ainda deixou de ser estadual. Mas federal, por exemplo, nós estamos precisando hoje. O deputado Jacobo tem domicílio eleitoral aqui. Mas Foz do Iguaçu precisaria ter pelo menos mais uns 2. Ah, sim. Foz do Iguaçu tem voto para eleger 2 deputados federais e até 3 deputados estaduais. Perfeito. Matematicamente tem. Perfeito. Agora, Perfeito. quando você vier com 150 aqui pedir voto, então, e os 150 ganhar voto, aí é possível que você não tenha nenhum. Por isso que eu falo, o Codefos nessa questão também de orientação, o Codefos pensa nisso também. Eu acho, Renato, eu vou entrar e eu quero que você responda isso que o Eli perguntou. É que o Codefos ele tem algumas exigências no campo da política partidária que os seus diretores sequer podem ser filiados a partidos políticos. Como o CODEM lá em Maringá também. Sim. Não pode. Né? Não pode. Nessa questão, Renato. Eli, você tem toda a razão. A base de criação do Codefos foi o CODEM. Tivemos várias reuniões, eles vieram aqui, nós fomos a Londrina, a Maringá, perdão. E realmente a nossa inspiração, né, grande parte da formação do Codefos, nos inspiramos no CODEM. E nessa parte, doutor Nelson, de candidatos, nós não temos nenhuma dúvida que a cidade precisa de representantes, né? Tanto no Estado quanto no federal. E a parte que o Codefos tem trabalhado nisso é vendo a necessidade e fazendo tipo uma campanha de sensibilização da população, né? A população precisa estar atenta, a população precisa aprimorar o sistema de escolha, né? Na democracia, o que a gente pode fazer e o que o Codefos tem o cuidado, a gente discute muito isso na mesa diretora, é a forma de passar isso para a população da necessidade que a cidade tem de ter representantes. Foz é muito penalizada pela falta de representante. Demais. Agora são 12h34. Quer perguntar alguma coisa, Dante? Eu quero. Em relação a isso também que o Eli está falando, né, do Codefos se envolver na política, ela não vai tomar partido, né? Mas que orientação foi passada ontem para cada candidato? Tem alguma a ver com político, alguma coisa com política também, ou ficou ali no plano diretor só da cidade? O Dante, só para reforçar bem, né? O Codefos, ele realmente não é nada permitido, nem internamente, a gente discutir política partidária. Agora, políticas públicas, sim, né? A base de tudo. E na parte, vamos dizer, dos representantes, dessa lista de situações, de necessidades que o Codefos colocou, o plano diretor é um importantíssimo, né? Está em andamento, não conseguimos concluir o ano passado, foi contratada uma empresa internacional, a ARUP, nos apoiou nos encaminhamentos, mas não houve tempo hábil de aprovar ainda o plano diretor. Então, por isso foi falado até especificamente do plano diretor, que vamos dizer, a diretriz da cidade. Isso, o quanto antes, assim que o prefeito assumir,
Nós vamos retomar a tratativa desse assunto e é um dos mais importantes que tem no momento, é a cidade ter o seu plano diretor bem definido. Mas ele está pronto, né? Está pronto. Ele chegou a você pensar em ser votado ano passado, né, na Câmara, Sim, mas eles preferiram sim, deixar para esse ano. Exatamente. Não foi votado ainda, está pronto, mas ainda não foi Os candidatos votado. receberam o plano diretor? Eles estão a par disso? Não saberia te dizer. É bem provável buscar, que né? estão, né? Porque como candidato e uma coisa tão importante para a cidade e com a pretensão de assumir o comando da cidade, é uma das ferramentas mais importantes, é o plano diretor. O Renato, antes da gente se despedir aqui, Enes, o Codefos tem as câmaras técnicas, né? Aqui cuida da agricultura, aqui vai discutir problema do urbanismo, ali vai discutir. Meio ambiente, segurança. A gente tem entrevistado os candidatos a vice, sem querer fazer reparo a qualquer, né? Porque a Rádio Cultura ela abre o espaço para o candidato a vice vir aqui expor a sua opinião, aquilo que ele pensa, aquilo que ele gostaria de realizar. Uns verbalizam melhor, outros não verbalizam, mas isso vai dando, digamos assim, uma noção boa de quem é cada um para o ouvinte, que é, em última análise, o eleitor. Mas eu apenas, seguinte, a Câmara Técnica do Codefos, que diz respeito à saúde, tem 40 pessoas, 40 anos. Dr. Bial, já ouviu falar dele ou não? Tá. Dr. Bial está lá. Outros médicos, mulheres ligadas à área de saúde que compreendem o problema, mas que compreendem mesmo. Olha, sou sincero em te dizer, se o governador do estado sentasse com eles meia hora, com certeza, não estou dizendo que está precisando, que faria e tal, com certeza teria muita coisa para absorver de bom, para dizer, opa, fui lá e fiz uma reunião com o pessoal. Caramba, domesticamente, senhores, principalmente vocês que querem comandar o nosso município, sentem com essa gente. Seu Biel, por que funcionava tão bem aquele hospital que o senhor administrava lá? Como é que o senhor fazia? Tá aí os né? assessores que a Câmara precisava. Tá aí os assessores. Quer mais assessor do que isso? Pô, você não precisa... O que há de melhor é a nata Tá da aí. sociedade, a nata pensante. Lógico. A custo zero, né? A custo zero. A custo Você zero. tem razão. E A quando custo não, tu zero. poderia ainda ter todo o reforço dos PTI da vida, da Uniwest, da Unila, etc, as nossas faculdades. Com conhecimento aqui, de causa locais. direitinho, certinho. Claro, que sabe, cientificamente é coisa, tecnicamente é Mas coisa. é aquilo que... Aí entra naquilo que o senhor acabou de colocar aí agora, seu Enes, é o seguinte, basta o querer. O político, o candidato, ou o vereador, ou quem está agora no comando, basta o querer. Peraí, eu preciso fazer isso aqui. Aonde que eu vou recorrer? Pô, você tem aonde recorrer na cidade, sem ter que gastar, sem ter que empregar o dinheiro. Você tem as pessoas certas no lugar. Por que não faz? Eli, basta um pedido do vereador para o presidente da Câmara, o próprio presidente. Poxa vida. Escuta, vamos trazer uma comissão aqui especificamente sobre esse assunto. Tá, saúde, por exemplo. Tá, e não, porque aqui, porque ali. Opa, você ferramenta o vereador para ele desenvolver melhor a sua atuação, para cobrar, para encaminhar, para solicitar isso ou aquilo. Bom, parabéns para vocês, Renato, mais uma vez. Eu sou encantado pelo Codefos. Sou encantado mesmo, a Rádio Cultura é parceira em todas as ações do Codefos. A preocupação do Codefos com olha, nós somos aqui profissionais liberais, somos comerciantes, né? Atuamos em tais e tais áreas, temos empresas, somos industriais, enfim, profissionais liberais, prestadores de serviço. Como quem diz, os senhores são candidatos a prefeito, nós temos essa contribuição. Isso é bacana da sociedade. Renato Camargo, que é o vice-presidente do Codefos, obrigado pela tua participação. Venha mais vezes, Renato. Muito obrigado, doutor Nelson. É um prazer a gente poder estar aqui falando sobre o Codefos. Eu também tenho uma enorme admiração e é isso que o senhor resumiu. São pessoas abnegadas, dedicam seu tempo, seu conhecimento, a sua experiência. Agora, precisa ter a receptividade, né? Quem precisar, né, tanto a Câmara quanto a Prefeitura, o Codefos essa é a nossa função, é participar e contribuir com o bom andamento da gestão.
Um breve intervalo comercial e eu volto para terminar o programa.